Paz esteja contigo. Eu sou Roberto Diello, também conhecido como Pastor Betão, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Polícia Rodoviária em Araranguá. Estamos numa série de vídeos devocionais de 21 dias que estamos como igreja no propósito de jejum e oração. E que esse vídeo, que essa palavra fale ao teu coração, abençoe a sua vida. E se assim o fizer, curta esse vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas. Nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e aqui Polícia Rodoviária. E você também pode me acompanhar nas minhas mídias, Roberto Diello, com 2 L's. O link estará na descrição deste vídeo. E o texto que eu quero ler com vocês e meditar nesse dia está em segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 5, a partir do versículo 5, diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva, algumas versões dizem reavive, a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando Paulo escreve aquele que ele chama de filho na fé, Timóteo, ele escreve 2 cartas, essa segunda carta é a sua última, escrita da prisão em Roma. Quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, se você for ver no início da carta, no prelúdio, na introdução, ele diz que alguns se desviaram da fé porque não mantiveram o amor que provém de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. E aí Paulo vai dizer que muitos se desviaram disso, procurando coisas que não edificam, que não trazem a verdade do Evangelho, e está em 1 Timóteo. Quando Paulo começa a segunda carta a Timóteo, interessante que ele usa esses três mesmos elementos para falar de si, que ele diz que de uma consciência limpa ele estava falando a Timóteo, que ele o amava no Senhor e que via nele uma fé não fingida que tinha recebido do ensino que vinha do seu apostolado. Então, são 3 coisas que nós devemos manter no nosso coração. O amor que procede de um coração puro, e esse coração puro, ele vem através do Espírito de Deus, da limpeza, da purificação diária e cotidiana que nós temos que estar diante do Senhor, com o coração arrependido, colocando as nossas almas, nossas necessidades diante do Senhor, e o Senhor vai nos purificando, é uma obra do Espírito. Uma consciência limpa, é saber que estamos, pelo menos não na perfeição, mas andando pelo Espírito para fazer a vontade do Senhor, em consciência limpa. E uma fé não fingida é agir na certeza do Espírito em nossas vidas. Não pelo fato de que as pessoas estarão olhando ou que será repercutido nas nossas atitudes, mas porque a palavra de Deus queimou em nós, porque o Espírito gerou fé e nós agimos nesta fé. E quando Paulo está exortando a Timóteo, ele diz: Timóteo, você precisa viver na unção que você recebeu. Você precisa viver no poder que, quando você foi chamado, direcionado pelo Espírito, você recebeu para isso. Ou seja, reavives, aviva o dom de Deus que é em ti. Você lembra que você recebeu dons com a imposição das minhas mãos? Você não pode se acovardar, você não pode temer. E aí no versículo 6 ele dá essa instrução a Timóteo, que é uma instrução de Deus para mim e para a sua vida. Se Deus nos chamou, se Deus tem planos conosco, nós não podemos permitir que os dons sejam enterrados em nossos corações. Que nós vamos apagar a chama do propósito de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque o medo tenta vir para nos parar. A insegurança, ao olhar para a nossa incapacidade humana, tentam vir para fazer a gente olhar e temer, e quando tememos, paramos. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é sabermos que somos amados, aceitos por Deus e que Ele tem planos e projetos para nós, não por causa da nossa capacidade, mas pela sua infinita graça. Então, quando nós deixamos o amor de Deus nos dominar, o amor vai lançar fora o medo. E Paulo diz a Timóteo: Deus não te deu espírito de medo, Timóteo. Deus não te deu espírito de covardia. E Deus está falando comigo e com você. Nós não fomos ungidos para ter medo. Nós não fomos ungidos
para temer, nós não fomos ungidos para duvidar. O Espírito de Deus veio sobre nós para fazermos, executarmos segundo a sua graça, segundo a força do seu Espírito em nossas vidas. Aquele que começou é fiel para completá-la através do seu poder que age em nós. Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Ou seja, o Espírito de Deus que vai fazer em você. Então não tenha medo. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, ele diz assim, não temos consciência que nós podemos alguma coisa por nós mesmos, porque a nossa capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor. Não tenha medo, porque a sua capacidade não é sua, ela é do Senhor. Não tenha medo, porque não é você que faz, é o Espírito de Deus através de você. Você é apenas um instrumento usado nas mãos de Deus. Os desafios que Deus está colocando diante de você, as portas que Deus tem aberto, Ele vai te capacitar para entrar. E aqui eu vejo as 3 unções que o Espírito nos dá para fazermos a sua vontade e não tememos. Ele diz, Deus não nos deu espírito de medo para vivermos outra vez com temor, atemorizados. Mas Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação ou autocontrole. A palavra poder ali em grego é dunamis, que também traz a origem da palavra dinamite, ou seja, é o poder explosivo, é a força sobrenatural. O Espírito de Deus em nós é uma força sobrenatural. Ele que nos capacita a fazer aquilo que seria impossível as nossas forças físicas fazerem. A unção de Deus é uma capacidade para você fazer o que você não teria capacidade de fazer por você mesmo. E Deus te deu o espírito de poder para realizar proezas. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, porque eu vou para o Pai e ainda maiores fará. Por quê? Porque o meu espírito estará nele. E o Espírito que estava em Jesus é um Espírito de poder, que ressuscitava os mortos, que curava os enfermos, que levantava os caídos. E esse mesmo Espírito de poder que está em mim está em você. É um espírito de força sobrenatural, que através da palavra, através da fé, nós podemos realizar coisas grandes e tremendas no Senhor. Você não foi chamado para viver numa vida medíocre, sem realizações. A Bíblia diz que os sinais seguiriam os que creem em meu nome, falariam novas línguas, expulsariam os demônios, curariam os enfermos. Deus nos chamou para manifestarmos o seu poder sobre a face da terra. O ministério de Jesus, quando ele foi para a cruz, ressuscitou, depois ascendeu ao céu, se encerrou, mas ele enviou o seu Espírito sobre a igreja. O mesmo Espírito que estava em Jesus está sobre nós como igreja. Para quê? Para não termos medo. Para não termos medo. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, chegam emissários da casa de Jairo e dizem a Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Não dá para mais curá-la, ela morreu. Então Jesus olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Porque o Espírito que está em mim, ele não teme diante de notícias ruins. Porque se era uma doença, eu tenho poder para fazer. Se é a morte, eu tenho poder para fazer. Porque o Espírito que está em mim é o poder que realiza sinais e maravilhas. Jairo então vai com Jesus e a sua filha ressuscita dentre os mortos. E esse ministério de Jesus, de poder, de ação, de vencer o medo por causa daquilo que vem dos céus, está sobre nós. E Deus está dizendo, reavives essa fé dentro de você. Você que já creu, você que já viveu, você que já experimentou milagres. Aquilo que Deus fez é apenas o início de algo que o Senhor quer fazer ainda maior. Deus quer liberar poder sobre a sua vida. O dunamis, o fogo, a unção para realizar sinais e maravilhas. O Espírito de Deus é o Espírito de poder, é o Espírito de amor. É com o Espírito de Deus que nós conseguimos. O amor não é algo... O amor ágape, porque a palavra em grego ali é ágape. O amor ágape é o amor divino. É o amor que não vem pelo esforço humano, é algo que é produzido dentro de você. É algo que flui de uma vida com Deus. Quando as pessoas tentam se esforçar para amar, elas estão amando num amor natural, num amor carnal, que não é o amor divino. O amor divino flui, o amor divino ele se manifesta quando você anda em Deus. Você vai amando o que Deus ama. Como eu faço para amar as pessoas que eu não consigo amar? Se relacione com Deus. Esteja no Espírito, porque esse amor é dado pelo Espírito. Se encha do Espírito Santo, permita-se que ele venha sobre você. Porque quando você está cheio do Espírito de Deus, você começa a amar o que o Senhor ama. Você começa a fluir no seu amor. Você não tem falta de amor, você tem falta de espírito, de poder.
Você tem falta de unção de Deus. Você não tem que buscar amor, você tem que buscar o Espírito, porque é o Espírito que vai gerar. Esse é um fruto do Espírito, é o amor. Começa com ele. Então você precisa se encher do Espírito Santo. E por último, a terceira unção que vem com o dom de Deus, que vem com o poder de Deus, que vem com a glória de Deus sobre as nossas vidas, o poder, a força, o amor, o ágape e a terceira palavra, moderação, o autocontrole. E por muito tempo eu olhava para esse texto e não conseguia discernir porque isso estava ali. A moderação ela vai estar para equilibrar quando você deve usar o poder, quando você deve manifestar o amor no sentido de ajudar e no sentido, às vezes, de exortar. Porque as pessoas pensam que amor é só dar tapinha nas costas. Não, o amor às vezes corrige, o amor às vezes exorta. E a moderação de Deus vai vir para você conseguir entender a hora de usar força, a hora de usar a unção, a hora de usar a palavra. O Espírito de Deus ele não vai dar poder para você e amor, mas vai te dar o equilíbrio. Algumas traduções traduzem como equilíbrio, moderação, autocontrole, para você saber como usar essas coisas. E as pessoas pensam, se eu tenho poder, se eu tenho amor, se eu tenho moderação, agora tudo vai fluir de acordo com a minha vontade. Não. Aí o apóstolo Paulo fala no versículo número 8, dizendo assim, não se envergonhe de testemunhar de mim e do Senhor, que sou prisioneiro. E ele diz, suporte comigo os meus sofrimentos. Então o Espírito de Deus vai te dar força para você fazer proezas, para você fluir no amor que não é seu, que você vai ver que você não vai se reconhecer porque vai vir dele. Você vai ter o espírito de autocontrole, de moderação, para quê? Para, se necessário, por diversos momentos, sofrer por amor a Cristo, por amor aos irmãos e por amor a Cristo. Então não permita que a unção de Deus se apague, mas seja reavivado, seja reanimado, seja restaurado pelo Espírito e pelo poder nesse dia. Receba poder, receba amor, receba moderação para suportar o que for necessário para a glória do nome de Jesus. Receba essa palavra, receba graça e fogo sobre a sua vida.